Olá pessoal, continuando o curso Gestão do Tempo, parte 4, Tomada de decisão estratégica, solução de problemas complexos e criatividade. Esta é a versão de dezembro de 2020. A princípio, esse curso terá no mínimo 6 partes. Aqui nós temos outro tipo de contratempo, não executar um projeto ou um tema. Ou seja, eu tenho uma ideia de projeto, mas nada acontece, só fica na ideia. Ou o projeto tem um início, mas não deslancha ou não evolui. Eu gosto desta frase de Joel Baker que começa com: uma visão sem ação não passa de um sonho. Existem vários motivos para um projeto não sair da inércia ou não deslanchar. Pode ser por falta de uma decisão estratégica ou clareza na direção, meta ou caminho a seguir. Ou pode ser a falta de habilidade ou metodologia de solução de problemas para contornar ou eliminar os obstáculos que naturalmente aparecem no meio do caminho. Ou falta de criatividade para gerar novas ou melhores soluções para os problemas encontrados. Eu vou ilustrar um exemplo real desenvolvido no início deste ano, as etapas de decisão estratégica, solução de problemas e criatividade. Uma pessoa tinha a ideia de empreender, mas não estava sentindo que o seu projeto estava evoluindo na velocidade que desejaria. Esta falta de aceleração na evolução do negócio pode, com o tempo, trazer incertezas, desmotivação e até a desistência da ideia ou do projeto. O cenário dela era: gosta de artesanato, era um hobby de final de semana, formada em moda e design e tinha vontade de empreender, mas não sabia direito em o que e não tinha ideia de como. Neste exemplo, eu vou simplificar o conteúdo das informações apresentando apenas 3 elementos de cada coluna. Na sequência, eu perguntei quais eram os seus objetivos estratégicos. É comum as pessoas terem um pouco de dificuldade nesta etapa, mas com uma ajuda, elas conseguem apresentar algumas opções de objetivos. Sem um objetivo, as pessoas correm o risco de andar em círculo e não chegar a lugar nenhum. A importância da definição do objetivo também está no fato dela direcionar ou nortear todas as outras decisões. Neste caso, a pessoa decidiu pelo objetivo vender semijoias. Às vezes, a decisão ou definição do objetivo parece óbvio, mas a definição clara do objetivo e consequente declaração ou redação do objetivo faz uma enorme diferença, pois ela dá foco e reforça o compromisso com esta jornada. E neste caso, por exemplo, vender semijoias e ter uma renda extra tinha um contexto e ideias de ações totalmente diferentes. Com este objetivo em mente, passamos para a fase de definir meios ou caminhos para atingir o objetivo focado. Nesta etapa, as pessoas começam a perceber que a organização das ideias e periodização pode fazer toda a diferença entre um projeto estagnado e um projeto acelerado. Também não é fácil decidir qual o caminho a seguir, mas sem essa definição, nenhuma ação é iniciada, mas o tempo, esse continua a passar. Depois que a pessoa define o meio ou caminho, parece que as portas se abrem para a criatividade. Nesse caso, o foco das ideias foi direcionado para quais são as ideias para conseguir fazer a venda de semijoias para as amigas. Apesar das questões como redes sociais e marketplace serem importantes, elas foram deliberadamente reservadas para serem trabalhadas em um segundo momento. Neste ponto, foram definidas 3 tarefas: prestar serviço de consultoria de imagem, tirar foto dos produtos nos clientes e postar as fotos no Instagram. É a definição desse conjunto de tarefas que faz o projeto deslanchar. Muitas pessoas chegam nesse ponto e percebem que já sabiam dessas ideias e tarefas, mas nada faziam, por não ter a visão sistêmica e concatenada com os objetivos estratégicos. Muitos projetos não deslancham por falta de análise, decisão estratégica, solução de problemas ou falta de criatividade. Mais do que isso, a falta dessa visão sistêmica e concatenada do objetivo focado, do caminho escolhido e as tarefas impacta diretamente na orientação, motivação e persistência necessária para alcançar produtividade e resultados superiores. Caso as tarefas ainda necessitem de mais um nível de análise, podemos utilizar a análise matricial, apresentado nas aulas anteriores. Desta forma, quebramos uma tarefa complexa em partes menores.
Neste exemplo, podemos fazer ainda mais um nível de análise para a questão, informar sobre consultoria de imagem, ou seja, criar conteúdo sobre consultoria de imagem, decidir a forma de comunicar o conteúdo, se texto, imagem ou vídeo, decidir o meio de comunicação, internet, e-mail, telefone ou presencial. Mesmo fazendo todas as análises, não significa que tudo dará certo da primeira vez. Neste exemplo, temos a ação solicitar permissão. Pode ser que a permissão não venha. É preciso fazer a avaliação contínua dos resultados de cada ação ou de cada tarefa e, quando necessário, recorrer à criatividade para gerar novas formas de executar a mesma tarefa. Pode ser que o motivo de ter um projeto estagnado seja o medo de errar, mas o maior erro é não errar. A vantagem de fazer a análise de um projeto ou quebra em partes menores é que você pode executar uma parte e em seguida avaliar o resultado desta parte. Se o resultado estiver bom, execute a próxima parte. Se o resultado não estiver bom, execute apenas esta pequena parte de forma diferente. Aqui nós temos o resumo do processo de análise estratégica e análise operacional. Um projeto se transforma em um conjunto de tarefas passando por decisões estratégicas. Quando necessário, cada tarefa pode ser quebrada em partes menores para viabilizar ou facilitar a execução operacional. A princípio parece difícil, mas é um processo intuitivo que fazemos diariamente sem perceber e, na maioria das vezes, sem escrever. O que precisamos entender é que nós temos duas competências: a competência em decisão estratégica, a solução de problemas e criatividade, que nós trabalhamos neste vídeo, e a competência em organização operacional, que nós trabalhamos nos vídeos anteriores. Essas duas competências juntas parece complicado, por isso, caso tenha tido alguma dificuldade nesta última parte do vídeo, volte para o segundo vídeo, até incorporar naturalmente o conteúdo referente à análise operacional. Eu deixei aqui o link para a metodologia IDM, Innovation Decision Mapping, que é a metodologia que nós utilizamos para fazer o planejamento estratégico ou facilitar decisões estratégicas. Ela ajuda nesse processo de sair de uma situação atual que necessita de mudanças, definir de forma estratégica os objetivos e caminhos, até a definição de tarefas concretas. No último vídeo, eu falei da importância do autoconhecimento na priorização de projetos, ou de ter a definição clara do que é realmente importante e motivador. Neste vídeo, apresentamos um processo para alavancar um projeto importante através de decisões estratégicas, soluções de problemas e criatividade. Em resumo, para ter produtividade e resultados superiores, é necessário a motivação, ou ter uma necessidade, a estratégia, ou pensar, e a organização para agir. A autogestão que nós mencionamos no último vídeo e a gestão do negócio que trabalhamos neste vídeo são dois pilares da liderança que você pode desenvolver antes de assumir uma posição de liderança. Mesmo sendo um funcionário ou um profissional autônomo, esses dois pilares são fundamentais para a produtividade e realização pessoal e profissional. Encerrando a quarta parte do curso Gestão do Tempo, antes de prosseguir para a próxima etapa, tente aplicar ou exercitar as dicas desta etapa. A prática pode trazer muitos insights e soluções para as suas necessidades específicas. Lembrando que, caso tenha alguma dificuldade, dúvida ou sugestão, basta entrar em contato.